Fala galera, Stefano por aqui e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é muito comum aí nas retas finais dos campeonatos europeus, que é o peso da necessidade de vitória nas cotações das equipes, né? A gente já tá vendo aí alguns casos um pouco bizarros, né, que costumam acontecer nessa época. A gente vai discutir um pouquinho aqui até que ponto isso gera valor, até que ponto vale a pena fazer essa aposta, até que ponto as casas estão corretas ou como a gente junta toda essa equação para saber se vale ou não fazer uma aposta. Vamos lá! Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa discussão sobre como as casas de apostas precificam são os fatores que levam elas a oferecer as odds de cada das equipes, né? Então a gente vai ter aí nessa precificação toda, nas odds refletidas aí para uma partida, a parte técnica, mando de campo, qual que é o desempenho das equipes e, claro, a necessidade de vitória, que é o famoso must win, né, usando um termo em inglês, que as equipes têm, que em resumo é o quanto que aquela equipe realmente precisa vencer uma partida. E o que acontece lá na Europa é que, diferente do Brasil, quando chega essa reta final das competições, muitas equipes estão meio que de férias antecipadas, né? Aqui no Brasileirão a gente já teve casos de, tipo, um time só ficar sem ter o que fazer no campeonato, né? Que seria o 16º colocado. O resto ou foi para a Libertadores, ou foi para a Sul-Americana, ou caiu para a segunda divisão, o que gera aí um interesse, ou uma questão de necessidade de vitória para as equipes, até a última rodada para, sei lá, 90% das equipes, né? Exceção é quem já caiu, ou enfim, quem já foi campeão, ou já garantiu uma vaga aí nas competições. De resto, tem coisa em jogo, e aí as cotações acabam sendo mais normais, vamos dizer assim, né? Na Europa, não. Tem muitas ligas que vão 3, 4 para Champions, mais 2 ou 3 aí para a Liga Europa, agora tem a Conference League, mas a gente tem um tabelão ali, né, entre essa galera das Copas Europeias e zona de rebaixamento, que gera aí uma facilidade muito grande de você chegar ali na 34ª, 35ª rodada, sem ter o que fazer. E aí o que acontece normalmente no mercado é que as casas de apostas precificam muito fortemente essa must win. E a gente já começou a ver isso no último final de semana. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar para você, mas eu estou falando da rodada que no segundo final de semana de maio, considerando que o dia 1 foi no outro final de semana. E vocês já conseguiram perceber algumas cotações bem puxadas, né? Então vou dar aqui um exemplo mais clássico que eu identifiquei aqui, que foi um jogo entre Atlético Bilbao e Valência. Eu vou até pedir para o nosso time de design colocar aqui na tela para você a cotação e aqui também a tabela de classificação do Campeonato Espanhol após o resultado, né? Vocês vão ver que foi um jogo de 8º contra 10º, ou seja, equipes aí parelhas na tabela. O Bilbao hoje realmente é uma equipe mais forte, mas mesmo jogando em casa, na minha opinião, uma cotação justa seria ali entre 1,80, 1,90, né? Uma linha de menos meio, puxando para um 0,75, justamente por essa falta de necessidade de vitória do Valência. E o que o mercado me ofereceu? Mais 1,25 para o Valência, né? Uma odd aí de 1,40 para o Atlético Bilbao vencer essa partida. Vai ter aqui ou na descrição um card para vocês entenderem um pouquinho melhor essa relação dos handicaps asiáticos, como eles funcionam, caso você não entenda. Mas só para trazer um comparativo aqui para você, né? Essa odd foi menor, ou seja, havia um favoritismo maior do Bilbao contra o Valência, que são equipes parelhas em termos técnicos, né? Um pouquinho melhor o Bilbao e jogando em casa, mas nada muito absurdo que justifique uma super cotação dessa. Enquanto aqui no Brasil a gente teve um jogo como Atlético Mineiro e América Mineiro, que por mais que seja um clássico, é um jogo que o Atlético Mineiro não perdia há 6 anos, enfim, tem uma diferença técnica muito grande hoje em dia. E é uma odd menor também do que Flamengo e Botafogo, que é outro clássico com um abismo técnico muito grande, né? Nos dois casos até acabou dando zebra, o América conseguiu vencer o Atlético e o Botafogo venceu o Flamengo, mas precificação de um jogo não tem nada a ver com o resultado dele, né? Assistiram os dois jogos, viram que foi basicamente um ataque contra a defesa e as equipes souberam explorar bem ali as chances que tiveram para vencer as partidas. É isso que a gente espera num Bilbao e Valência? Não é, e o jogo inclusive foi 0-0, um modo meio equilibrado, né? O Bilbao não é um time caracterizado por fazer muitos gols, é um time mais sólido na defesa e tudo mais. E isso foi causado aí uma distorção nessa linha justamente por conta da must win. Então, isso a gente vai ver também em outros jogos. Aconteceu, na minha opinião, no jogo do Wolfsburg contra o Colônia, que por mais que faça uma campanha bem melhor que o time do Wolves nessa temporada, teve essa mesma linha de menos 1,25, ou seja, uma odd aí próxima de 1,40. A gente está falando de uma cotação quase que a gente tem para Chelsea, para outras grandes equipes aí do futebol europeu, que não se justifica muito nessas equipes intermediárias, né? E aí vem a pergunta principal desse vídeo, né? Olhando para essa característica toda,
até que ponto vale a pena pegar um handicap positivo nessa situação em que a casa de aposta exagera um pouco na must win, né? Na minha visão, isso vai valer sempre que você tiver uma equipe que está minimamente estruturada nos bastidores, né, fora de campo. O que eu quero dizer com isso? Pegar uma linha esticada, mesmo que tenha uma precificação para as casas de apostas, para um time que já caiu, eu não acho que é uma ideia legal. Por quê? Essa equipe muito provavelmente vai se desfazer, os jogadores já estão desmotivados, o objetivo não foi alcançado, enfim, é uma crise danada, já estão pensando nessa temporada, em reformulação. Então, assim, a tendência dos jogadores levarem a sério essa competição, sabendo que eles podem sair da equipe, é muito grande, né? Então, eu não acho que vale o risco. O extremo oposto também é verdadeiro. Times que já foram campeões, já comemoraram, estão na cachaça e tal. Foi o caso até do PSG, que abriu 2-0 e acabou tomando um empate agora. Então, se essa odd acaba ficando um pouco puxada demais, enfim, para cima ou para baixo, eu prefiro ficar de fora, porque eu acho que são equipes que já perderam totalmente o foco, já estão ou comemorando ou lamentando demais. Agora, nesses exemplos que eu dei, que são equipes de meio de tabela, a gente está falando de equipes que são profissionais, também têm objetivos financeiros, porque a maior parte das ligas europeias paga também em função do desempenho, né? Na Inglaterra, por exemplo, acontece isso. E a questão também de, eventualmente, buscar novos contratos, né? Manter aí uma boa reputação com o seu torcedor, respeitar a camisa que estão vestindo. Então, se não tem um extracampo muito forte, eu acho que essa visão de que simplesmente porque eu não tenho uma necessidade de vitória, as equipes vão entrar e perder de qualquer jeito, ela não se aplica, né? É claro que existem situações e situações. Inclusive, no domingo, um jogo que o Lyon enfrentou o Metz, que é o lanterna no campeonato francês e muito provavelmente vai ser rebaixado, com uma odd de 1,30, numa temporada que o Lyon não vem bem, né? O Lyon não está fazendo seus melhores jogos, está ali mais ou menos no meio de tabela no francês. Então, a gente também pode entender que foi uma odd puxada. Nesse caso, eu acabei não achando interessante, porque, justamente como eu falei, o Metz já está ali quase que rebaixado, então é um cenário um pouco atípico. Mas, no geral, dá sim para a gente extrair boas oportunidades de apostas nesses handicaps positivos quando o mercado exagera na must win, né? Então, a dica que eu dou para vocês nesse caso é avaliar um pouquinho esse bastidor extra-campo e não fazer esse tipo de aposta no limite do valor, né? Então, por exemplo, eu falei que a odd do Bilbao para mim era próximo de 1,80. Se o mercado puxasse para 1,70, 1,60, que daria ali um handicap positivo de mais 0,75 para o Valência, puxando para o mais um, talvez não valesse tanto, porque como o Valência já não tem tantos objetivos no campeonato, a gente estaria ali num limite do valor que na temporada regular faz sentido fazer aposta, talvez nesse caso não. Agora, quando a casa puxa 2 ou 3 linhas de handicap para cima ou para baixo, no caso do favorito, né, e estica muito essa odd em 30%, 40% do que deveria pagar aí no match odds, eu já acho que abre uma oportunidade, né? É claro que vão ter casos e casos. Eu lembro de uma vez que também o Werder Bremen precisava escapar do rebaixamento e pegava um time de meio de tabela e a casa deu uma cotação de menos 1,25, menos 1,5, alguma coisa assim. E no final das contas, a equipe adversária, que se eu não me engano era o Colônia, mas eu posso estar errado aqui, nem entrou em campo e acabou tomando um 5-0, enfim, jogou realmente sem vontade. Mas, na enorme maioria dos casos, a gente não vai ver esse cenário, né? E o importante aí é, logicamente, olhar sempre para o longo prazo e identificar se a oportunidade tem valor ou não. E eu vou aproveitar para encerrar esse vídeo e pedir a sua opinião. O que você acha desse assunto? Você realmente acha que a must win faz sentido esticar pra caramba uma linha de um time? É como se ele fosse um super favorito só porque o outro time não tem necessidade de vitória? Ou você também vê uma oportunidade aí quando a casa estica demais, você prefere ficar de fora? Enfim, deixa aí seus comentários para que a gente também possa trocar uma ideia sobre essa estratégia e também os riscos que ela tem quando a gente tenta pegar uma equipe aí que talvez não tenha tantos objetivos, mas que está com uma linha totalmente desproporcional quando a gente olharia aí para a temporada regular, enfim, quando a gente tem esses objetivos. Beleza? Na minha visão é uma oportunidade, mas na sua pode ser um risco excessivo e eu quero saber, deixa aí nos comentários. Fechou? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa abordagem um pouco diferente, um pouco talvez mais técnica. Mas lembrando, tem material de apoio aqui na descrição, se esse assunto ficou um pouco confuso. E aí, a gente deixa aquele abraço e boas apostas para vocês.